Olá, tudo bem? Como que você está? Que alegria ter você aqui e que alegria saber que você está sendo abençoado, crescendo, investindo um tempo na sua vida espiritual e que tudo isso vai trazer retorno neste tempo presente, mas também na era vindoura, na era futura, em toda a sua eternidade. Estou muito feliz. Hoje nós vamos adentrar o capítulo 9, então fechamos ontem aqui o capítulo 8. Nós vamos adentrar o capítulo 9, mas antes de ler o texto com você, eu quero fazer para você aqui uma provocação. Eu quero gravar um vídeo só respondendo algumas perguntas mais polêmicas, algumas curiosidades que você tem. Então escreve aqui nos comentários uma dúvida, uma pergunta, alguma coisa que você gostaria de me ver falando sobre, algum conteúdo que você gostaria que eu gravasse sobre, e quem sabe depois eu separo um momento só para responder a sua pergunta e gravo um vídeo só respondendo essas perguntas e coloco aqui. Combinado? Atos 9, verso 1, o texto diz assim: Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudessem levá-los presos a Jerusalém. Lembra de Saulo? Saulo, perseguidor da igreja, ele estava ali quando apedrejaram Estevão, colocaram aos seus pés a roupa de Estevão, que foi morto, perseguido por causa da igreja do Senhor. Aqui o texto diz que ele quer a morte. O texto diz que ele está pedindo cartas, o texto diz que ele vai perseguir aqueles que são do caminho. Os cristãos ali nesse tempo, eles eram conhecidos como os do caminho, porque seguiam o caminho de Jesus. Verso 3, em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao redor uma luz que vinha do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Bom, deixa eu trazer aqui algumas provocações para você. Saulo, ele é um perseguidor da igreja, ele é alguém que acha que está fazendo a coisa certa, ele é alguém que acha que ao perseguir a igreja, ao perseguir os apóstolos e os cristãos, ele está contribuindo para a sociedade e por isso ele faz isso com muito zelo, muito esmero, muito empenho. Ele é um homem muito estudado, muito capaz, mas que está cego espiritualmente, ele não consegue compreender as coisas espirituais, apenas as coisas carnais, e por isso ele tenta de todas as formas frear e parar a igreja de Jesus. O interessante é que Jesus aparece para ele e o chama pelo nome, perguntando assim: por que você me persegue? Aí eu quero te perguntar, na sua opinião, Saulo está perseguindo a igreja ou ele está perseguindo Jesus? Porque na cabeça de Saulo, ele está perseguindo a igreja. Na cabeça de Saulo, ele está perseguindo líderes humanos. Na cabeça de Saulo, ele está perseguindo um movimento puramente humano. Talvez ele não tenha a complexidade de que, ao fazer isso, ele tá caçando Jesus, ao fazer isso, ele está perseguindo Jesus. Bom, uma vez que eu te fiz essa pergunta, eu quero te fazer outra pergunta agora. Quando você persegue a igreja de Jesus, quando você fala mal da igreja de Jesus, quando você persegue um líder cristão, quando você fala mal do movimento da igreja, do cristianismo, na sua opinião, você está falando mal da igreja ou de Jesus? Na sua opinião, você está falando mal de um líder ou de Jesus? De um movimento humano ou de Jesus? De um pastor ou de Jesus? Porque hoje, talvez, Jesus te pergunta: por que você está me perseguindo? E aí você vai refletir e pensar assim: não, eu não estou perseguindo Jesus, eu não estou perseguindo Deus, eu estou perseguindo um movimento humano, eu estou falando mal de um movimento humano, eu estou falando mal de pessoas, não é de Jesus. Agora, interessante porque quando eles estavam apedrejando Estevão, Estevão ergue os seus olhos e ele vê Jesus de pé. Você já sabe, Jesus subiu ao trono e está sentado ao lado do Pai, mas ele se levantou para defender Estevão, ele se levantou para proteger Estevão, ele se levantou para receber Estevão. Às vezes você acha que você está fazendo algo de bom para Deus, quando na verdade você está perseguindo o próprio Deus, quando na verdade você está ofendendo o próprio Deus. A Bíblia diz assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Cuidado, porque às vezes você acha
que é tão zeloso, você acha que é tão sério, que você está ajudando Deus, quando na verdade você está perseguindo a Deus, você está atrapalhando Deus. Então hoje talvez a pergunta é: por que você me persegue? Interessante porque Jesus não perguntou para Saulo: por que você persegue os meus discípulos? Ele não perguntou: por que você persegue a minha igreja? Ele não perguntou: por que você persegue os meus apóstolos? Ele perguntou: por que você me persegue? Porque talvez perseguir a igreja é perseguir Cristo. Perseguir os cristãos é perseguir Jesus. Perseguir os líderes cristãos é perseguir Jesus Cristo. A Bíblia diz assim, né? Tudo que vocês fizerem aos menores irmãos, vocês fazem a mim. A igreja, querido, não é uma instituição qualquer. Ela não é 4 paredes, ela não é um nome, ela não é uma placa. A igreja é uma instituição divina que foi sonhada por Deus, instituída por Deus. A igreja é uma instituição espiritual. A igreja é a pupila dos olhos de Deus, é a noiva de Jesus Cristo, é a habitação do nosso Deus. A igreja é um projeto muito sério do nosso Deus que a gente tem que ter muito temor. Sim, a igreja terrena é falha, mas ela é de Jesus. A igreja terrena, onde tem homem, tem falhas, mas ela é de Jesus. E Jesus está santificando a igreja, sabe? E eu e você somos chamados não para te criticar, não para falar mal. Eu e você somos chamados não para frear o crescimento, atrapalhar o crescimento, mas nós somos chamados para sermos santificados juntos com a igreja, purificados junto com a igreja, tratados junto com a igreja. O chamado é que quando Jesus Cristo voltar, ele não vai voltar para me buscar ou te buscar, ele vai voltar para buscar a igreja. Então, mesmo que ela tenha falhas e erros, ela está sendo santificada e preparada para esse encontro triunfal, do qual você não pode ficar de fora. O interessante é que, nesse texto aqui, Saulo ele não pergunta assim: o que eu estou fazendo de errado? Ele pergunta: quem és tu? Ele não pergunta assim: mas o que eu fiz? Como é que eu persegui? Como é que eu te persegui? Não, ele pergunta assim: quem és tu? Sabe, o evangelho ele não começa com moralidade, ele começa com revelação. Você precisa hoje ter revelação de quem Deus é, do Deus que formou a igreja, do que a igreja é e para onde ele está nos levando, sabe? Nós precisamos ter revelação para entender que Deus só criou duas instituições ao longo de toda a história da humanidade: a família biológica em Adão e Eva e a família espiritual a partir de Abraão, a partir de Jesus Cristo. Deus só criou duas instituições, a família biológica e a família espiritual, que é a sua igreja, que vai durar para todo sempre. Não fica de fora daquilo que Deus está fazendo, deixa ele ressignificar a visão que você tem da igreja, deixa ele ressignificar a sua experiência com a igreja. O meu maior conselho para você é: busque uma igreja que seja bíblica, uma igreja que seja séria, uma igreja principalmente perene, equilibrada, sabe? Por exemplo, a PIB-BH, a Primeira Batista de BH, ela tem 114 anos, são 114 anos de um testemunho ilibado, são 114 anos de uma história maravilhosa. Busque uma igreja séria, comprometida com o evangelho, bíblica, com missões. E eu tenho certeza que a sua experiência nessa igreja vai ser incrível, principalmente se a sua intenção e motivação estiver ajustado àquilo que a Bíblia diz que a gente deve fazer. Deixa eu orar por você nesse sentido. Pai, nos ajuda, porque muitas vezes a gente acha que está te ajudando, mas a gente está te atrapalhando. Muitas vezes a gente acha que está fazendo bem, a gente está fazendo mal. Saulo pensava que estava fazendo certo, correto, fazendo bem, mas ele estava perseguindo o Senhor. Deus, abra os nossos olhos espirituais, quebrante o nosso coração e nos dê, Deus, temor pelas coisas do Senhor, seriedade pelas coisas do Senhor, zelo, mas sabe, Deus, de forma correta, que a gente possa expressar tudo isso, contribuindo, participando, fazendo parte, Deus, porque é nesse processo que a gente vai ser santificado junto com a igreja, ajustado, afiado, Pai. E que o Senhor nos ajude, Pai, principalmente que o Senhor traga cura sobre todos aqueles que têm feridas em relação à igreja, Pai. Que o Senhor traga cura, que o Senhor ressignifique isso e ajude essa pessoa a encontrar uma igreja séria, comprometida, para que ela possa fazer parte. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém, amém. E se você ainda não tem uma igreja para participar, a gente tem cultos aqui ao vivo todos os domingos às 9 horas da manhã.
às 10h30 da manhã no canal da PIB-BH. Só você entrar lá, PIB-BH, você vai ter os cultos ao vivo e você pode participar conosco. Nós também temos uma célula online para você que é de fora de Belo Horizonte, mora em outro estado. Se você quer participar dessa célula, nos chame aqui também. Pode ser no WhatsApp 319-8835-6344. Fala, eu quero participar da célula online. E você vai ser conectado nessa célula online. E aí, dessa forma, participando da célula, sendo discipulado todo dia aqui, participando do culto ao vivo, você vai crescer e viver o extraordinário do Senhor. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até amanhã.